Com dívida milionária, PT de São Paulo adere a programa de recuperação fiscal. Mano, os caras não conseguem cuidar do próprio partido. E eu quero lembrar, o partido não precisa se esforçar para ter faturamento. Não é uma empresa que você precisa vender alguma coisa para os clientes, agradar os clientes, ter feedback positivo, para que você tenha ali o seu dinheiro. Não, o fundo partidário cai. E o PT sempre foi um partido gigante. Inclusive, durante a maior crise que eles tiveram, que foi depois do impeachment da Dilma. O PT sempre foi um partido gigante. Os caras não conseguem administrar o próprio partido. Como é que esses caras vão administrar cidades, estados e um país, irmão? Não é à toa que o nosso ministro da Fazenda petista, Haddad, né, trouxe um novo recorde para nós. Desde a série histórica, nós só tivemos um déficit tão grande durante a pandemia, tá? Que foi uma catástrofe. Ele conseguiu dobrar a meta, ele conseguiu fazer com que o déficit, que a meta, primeira meta zero. Não deu. Vamos 1%. Não deu. 2,1%. Nós tivemos um déficit de mais de 260 bilhões de reais no ano de 2023, né? Lembrando que o Haddad aumentou a taxação de comprinhas da Shein, né? Ele foi lá e simplesmente taxou as compras chinesas. Ele reonerou a folha de pagamento de alguns setores que tinham isenção. É a coisa mais burra a se fazer. Como eu já falei, ele está tributando o trabalho. E a gente tem que lembrar que o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, ele destruiu as contas públicas, mesmo aumentando em 33% o ITBI. Não sei se você sabe o que é o ITBI. É o Imposto sobre Transação de Bens Imobiliários. Então, basicamente é o seguinte. Eu trabalhei e ganhei meu dinheiro. Então, quando eu ganho esse dinheiro, eu pago o quê? Meu imposto de renda. Aí eu pego e compro um apartamento. Vou lá e compro um apartamento. Então eu vou, sei lá, financiar. Eu vou pagar o IOF, eu vou pagar as taxas do banco, eu vou pagar os juros. Paga tudo. Aí tem que reformar o apartamento. Vai pagar tudo imposto de novo. Aí eu vou fazer uma obra no apartamento. Vai pagar inclusive imposto sobre a obra. Que é INSS. Eu não lembro agora o nome do imposto sobre a obra. Você vai pagar também. Daí, eu já paguei tudo isso. Quando eu vou passar o imóvel pro meu nome, então tá tudo pago. Eu já paguei tudo. Paguei meu imposto de renda, ganhei o dinheiro, trabalhei honestamente, paguei tudo. Aí pro imóvel e pro meu nome... Ortogonerosa. Não. Isso aí é outra coisa. Aí quando você vai construir, a construtora paga. Ah, tá. Okay. Você tem que pagar o ITBI. Ou seja, eu tenho que pagar para um imóvel que eu já paguei vir pro meu nome. Fora as taxas de cartório. Porque você paga a taxa do cartório. Então o cartório cobra o serviço dele lá. E você tem que pagar o imposto. E o imposto ITBI é à vista, amigão. Não é... eu vou dar um exemplo. Você compra um apartamento na planta. Você paga, sei lá, 3 mil reais de parcela. Comprei na planta, tô lá me esfolando todo mês, pagando 3 mil reais de parcela. Aí o apartamento entrega, entregou o apartamento novo pra você. Quando você vai mudar pro apartamento, que entregaram as chaves, né? Você tem que pagar pra construtora, porque até então você tá pagando a construtora pra ela construir o imóvel. Você faz o planejamento lá. Quando ela te entrega o imóvel, aí você deve o imóvel. Ou você quita, você fala, quanto eu devo aí? Sei lá, tô dando um exemplo, você deve 200 mil reais, então toque 200 mil reais, pá! Ou você tem que ir num banco, falar, banco, eu não tenho dinheiro para quitar o meu apartamento. Vou fazer um financiamento imobiliário. Você vai pegar os juros mais caros do mundo, o banco vai pagar a construtora e você vai pagar pro banco. Aí beleza, legal, agora o apartamento está quitado na construtora, a construtora não tem mais o apartamento. Agora o apartamento é teu ou do banco. Aí depende da negociação que você vai fazer. Às vezes o imóvel fica no nome do banco, às vezes já vai direto pro teu nome. Mas você tem que pagar para o cartório pegar... este imóvel estava no nome da construtora Constru Norte e agora vai para o nome do Joãozinho. Você paga 3% do valor do imóvel. Você fala, 3% não é nada. Se você se esfolou para comprar um apartamento de 1 milhão de reais, mano, me esfolei para pagar. Me esfolei para pagar a reforma, né? Vou ter que pagar o condomínio todo mês. Vem um boletinho pra você, amigão, de 30 conto, velho. E não é um boleto que, não tem essa. O boleto chega aqui, 30 mil reais. Paga. Pra você passar ele pro teu imóvel, pro teu nome. Quem aumentou essa taxa? O Haddad. O Haddad falou assim, não. Essa taxa de 2% tá muito barata. Vamos aumentar em 33% a taxa. Então de 2 passou pra 3. E mesmo assim, esse inútil
conseguiu quebrar as contas de São Paulo. É assim que funciona. Não sei se você sabe como é que funciona. Val, porque pelo menos as pessoas podem andar pelas ciclovias de São Paulo. É verdade. E aí eu vou lembrar outra coisa também, que é um drama que tem acontecido no mundo, tá? Isso não é uma coisa que acontece aqui. Você provavelmente hoje, eu não sei quantos anos você tem, sei lá, você deve ter os seus 18, 19 anos, ou você deve ter ali os seus 25, 26 anos, ou você deve ter ali os seus 34, 35 anos, e você começa a se comparar, né, com seus pais quando eles tinham a sua idade. E provavelmente, os seus pais, quando eles tinham a sua idade, eles já tinham tido muito mais progresso, né? Então, provavelmente, eu vou dar um exemplo. Meu pai, quando ele tinha 31 anos, meu pai com 31 anos, ele já tinha 3 filhos. Tem um? Não, quando meu pai tinha 32 anos, ele já tinha 3 filhos. Caralho. E já tinha uma casa própria. Então, meu pai e minha mãe... Isso é muito louco, né? Compraram uma casa própria. Claro, financiaram em 1 trilhão de parcelas, mas tiveram a casa própria deles. E já tinham 3 filhos, com 30 e poucos, assim, não é 30 e muitos, 30 e poucos. Aí você fala, pô, cara, eu tô aqui, sei lá, com 35 anos, eu não consegui nem comprar um apartamento ainda, eu tô desesperado, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu pai tinha uma casa com jardim, com garagem, um sobrado, eu não consigo comprar um loftzinho de, sei lá, 40 metros quadrados. A gente viu esses dias aí o preço do aluguel de um imóvel de, acho que era 22 metros quadrados, né? Um negócio desse tamanho, tava quase 3 mil reais. Falando, não é possível, né? Enfim, o que acontece? Isso é um fenômeno que acontece no mundo e esse é um fenômeno natural, tá? No século XX, com a explosão imobiliária, né? Porque no século XX a gente teve um boom populacional. A população mundial ela começou a crescer de forma absolutamente exponencial aproximadamente do meio do século XIX. Então, 1850 para frente, você teve assim, a linha exponencial, ela fez um boom gigantesco. E no século XX você teve um boom gigantesco de crescimento populacional e quanto mais para frente do século XX, mais a população crescia. Não só ela estava maior, como ela estava crescendo mais. O que isso gerou? Isso gerou um aumento do valor dos imóveis muito maior do que o poder de compra das próximas gerações. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, é normal. Fodidos. Não, é normal. É normal que você não tenha a mesma condição de comprar um tamanho de terra ou de propriedade que os seus pais compraram, que também não tiveram as mesmas condições que os avós deles compraram, porque antes a terra, não é que ela era barata, mas ela era menos cara do que é hoje. E a tendência é ela ficar cada vez mais cara, porque quanto mais pessoas tem numa mesma cidade, mais caro fica o espaço. E o poder de compra das pessoas não acompanha isso. Então isso é uma coisa que não acontece só aqui. Tá? Isso acontece em todos os lugares do mundo civilizado. Se você pegar no Canadá, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, na Europa, nos países africanos que estão se desenvolvendo, você tem uma valorização imobiliária maior do que o poder de compra das pessoas. Isso é uma outra questão que leva, inclusive, a você ficar, inclusive, depressivo. Porque você começa a se comparar com seus pais e fala, mano, eu sou um bosta. Isso é real, assim. Isso é muito real. Isso é um grande problema. Uma coisa que o Jordan Peterson escreveu um livro, se não me engano é de 2011, o livro dele, que é o 12 Regras para a Vida. Uma das coisas que ele fala é o seguinte, você não deve se comparar com outras pessoas o tempo todo. É óbvio que você tem que se comparar. Por exemplo, eu vou jogar truco, quero ver... Não, como é o nome dela? Pôquer, quero ser um jogador de pôquer. Você vai se comparando, velho. Quero jogar xadrez, você vai se comparando. Beleza. Só que a sua medida de progresso, ela tem que ser em relação ao que você era antes. Você tem que se comparar consigo próprio. Porque se você olhar para o mundo exterior, você se mata, cara. Sempre você vai encontrar pessoas muito melhores que você em tudo. Né? Então não adianta você olhar para seus pais e falar, pô, meus pais tinham uma casa, mano. Eu sei porque assim, eu vou dar um exemplo. A minha avó, quando ela casou com meu avô, eles compraram uma casinha bem pequenininha, uma casinha de vila, né? Que tinha, sei lá, devia ter acho que 48 metros quadrados, era bem pequeno. E a minha avó criou ali 5 filhos. Nossa. Né? 5 filhos. Então eram 7 pessoas morando numa casa de menos de 50 metros quadrados. Essa casa, inclusive, eu vendi o ano passado. Era uma casinha pequena. Quando meu avô era eletricista. Quando ele começou, meu avô negão era eletricista. Eu tinha um avô negão, sabia? É mesmo? Quando meu avô começou a melhorar um pouco de vida, ele alugou uma casa maior. A casa que ele alugou, que foi a casa que depois que a minha mãe teve filho,
Né? Eu vivi, meus irmãos não tanto, mas como eu sou o mais velho, eu vivi nessa casa. Era uma casa imensa, cara. Era uma casa assim gigantesca. Era uma casa no Belém que tinha quintal atrás. Eu tenho as fotos, já mostrei várias vezes. Era uma casa velha. Assim, não tinha pintura na parede, era zoada. Mas, mano, a casa era enorme, velho. Tinha um quintal gigantesco atrás. Tinha um galpãozinho atrás. Tinha um jardim na frente, cara. Um jardim mesmo, tipo com terra. Quando eu era criança, eu sentava na terra e ficava mexendo na terra no jardim da casa da minha avó, mano. Aí você olha e fala assim, porra, cara. Como é que hoje eu não consigo comprar um apartamentinho de 50 metros quadrados? Porque é natural. As coisas vão se tornando... O imóvel vai se tornando mais caro. Então, não entre nessa pira, nessa depressão de achar que... E outra coisa também. É natural que maiores índices de educação faça com que você tenha menos filhos. Você sabia disso? Isso também é uma tendência mundial. Quanto mais educação as pessoas têm, menos elas escolhem ter filhos. Por quê? Qual é a relação? Antigamente, cara, quando você vivia na roça, né, e basicamente assim, 90% da riqueza da humanidade vinha da terra, você ter filhos, você ter uma família grande significava muita produtividade. Então como você conseguia produzir mais do que você ia comer e o excedente você vendia, você ter, sei lá, 10 membros na sua família, significa que essas pessoas iam produzir um excedente maior do que elas iam conseguir comer e você ia ter mais prosperidade. Então o filho era sinônimo de riqueza. Você vai ter filho, ele vai te ajudar a trabalhar na terra e você vai ganhar mais dinheiro e assim por diante. Quando a vida começou a se modernizar e você começou a ter geração de riqueza a partir de indústria, né, e a partir de prestação de serviço, as coisas começaram a ficar diferentes e o filho começou a representar coisas que as pessoas começaram a calcular mais. Peraí, você quer ver uma coisa que as pessoas não pensam? E se eu tiver um filho deficiente? Eu tô pronto para cuidar de um filho deficiente? Você tá pronto? Você vai tomar a decisão de ter um filho. Se o seu filho nascer com uma deficiência, você está pronto para cuidar dele pelo resto dos seus dias? Né? Outra coisa, as cidades são ambientes violentos. As pessoas começam a falar assim, e se eu perder um filho? Eu fico muito preocupado quando meu filho sai. Então, os casais com mais nível educacional começam a optar por privilegiar suas carreiras, priorizar suas carreiras, ao invés de priorizar a sua família, entre aspas, o crescimento da sua família. Então, você começa a ter menos filhos. E os que decidem só tem um. Como assim? Por exemplo... Não, diminui, exatamente. Diminui. Ó, quero ter filho. Então você tem um filho e normalmente você tem filho... Sua mãe teve 3. Quando você tá mais velho. É. Antes, por exemplo, é normal uma menina de 23 anos já tá casada e pensando em ter o primeiro filho. Hoje, as mulheres perto dos 30 anos estão pensando agora se elas vão querer ter filhos. Né? Isso, inclusive, veio com a emancipação feminina dos anos 60. Né? Teve a revolução sexual, né? Que, inclusive, cara, tem um... Eu não quero falar disso aqui, mas assim... Você sabe que o sexo oral se popularizou a partir da segunda metade do século XX? Não era tão comum o sexo oral antes? Ai, que delícia! Isso veio por quê? Olha só. Porque nos anos 50, né, depois que você teve a Segunda Guerra Mundial, você teve os baby boomers, né? Você teve aquela geração que, nossa família quase foi dizimada na guerra, vamos ter um monte de filho. Você teve a criação dos drive-ins. Você teve, depois dos anos 60, a criação do anticoncepcional e você teve a Revolução Cultural Feminina, inclusive os drive-ins, para quem não sabe, drive-in não é um lugar originalmente para você parar o carro e transar. Né? Era para você assistir um filme. Você parava, tinha um telão, aí você põe uma caixa de som dentro do teu carro que eles te forneciam e você assistia o filme dentro do teu carro. Aquilo foi uma forma... É uma forma embrionária do que hoje é o Airbnb. Né? Hoje você pega uma menina, vamos pro Airbnb, né? Que antes era um motel, que antes era o drive-in para você fazer isso, que antes era o drive-in para você assistir filme. Né? Que teve todo também o crescimento disso com a popularização dos carros, o crescimento da indústria automobilística dos anos 40 para frente, principalmente depois da Segunda Guerra, porque o que aconteceu? Os carros, depois do Fordismo, o Fordismo é a produção em linha, não sei o que lá, começaram a ser produzidos de uma forma revolucionária, só que teve a Segunda Guerra. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, as fábricas todas pararam e falaram, não dá pra produzir carro. Uma volta assim, sei lá, vambora. As pessoas estão gostando. 3.400 pessoas na live, mas vamos lá. Aí, você se lembra do que você estava falando originalmente? Eu vou chegar lá, calma, eu vou fazer toda a edição, eu sou bom nisso, relaxa. O que acontece? As fábricas que estavam lá produzindo carros e outras coisas, não pode mais. Agora a gente tem que produzir arma, tanque de guerra, pá. Inclusive, uma das grandes revoluções que virou o jogo na Primeira Guerra Mundial foi a fabricação de tanques de guerra pela Renault.
Porque os tanques de guerra originalmente mais fortes, o primeiro tanque de guerra, se não me engano, era um tanque francês, né? Era um tanque que ele tinha uma cinta que envolvia ele todo, ele era grande, pesado e, a blindagem dele era fraca e você tomava um tiro lá dentro, você cozinhava lá dentro. Aí os alemães começaram a fazer uns tanques muito, muito fodas, assim. Tipo, os tanques dos caras eram absurdamente fodas. Não dava pra bater. Aí os caras falaram, mano, como é que a gente vai competir com isso? Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte. Eles pegaram, a França pegou a Renault e falou assim, vamos fazer mini tanques. Então são tanques com 2 tripulantes apenas, menos especializados, então dá pra mais soldados pilotarem mais tanques, eles são mais ágeis. E se, tomou um tiro, ferrou, abandona o tanque, sai correndo e beleza que o custo é menor. E aí houve uma revolução nas batalhas de tanques da Primeira Guerra por causa disso. Voltando. Segunda Guerra Mundial, as fábricas pararam para fazer armamentos. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem aquele monte, aquele parque industrial gigante nos países. O que a gente faz agora? Vamos produzir carro. Produz carro, tem a criação do drive-in, pílula, feminismo, emancipação sexual feminina. Você tem a popularização, inclusive, como eu falei, do sexo oral. Você tem as famílias dos baby boomers. Sim. A partir dali, começa a ter o quê? De novo, um crescimento populacional gigantesco. E você começa a ter, a partir dos níveis de educação subindo, dos anos 80, anos 90, as pessoas decidindo ter um pouco menos de filhos. E, inclusive, existem expectativas que dizem que a nossa população mundial vai chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050 e, a partir dali, principalmente por conta dos avanços da Índia e da China, que vão se tornar mais escolarizadas, as pessoas que são, os países que são mais responsáveis pelo crescimento populacional mundial, vão começar a diminuir suas populações. Fez sentido tudo? Costurei tudo? Então é isso. A Índia e a China, que são países muito populosos, muito. Pra você ter uma ideia, a China tem mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas é tipo assim, se você somar os Estados Unidos, 350 mil, com o Brasil, 250 mil, com a Rússia, 150 mil, não dá a China. Você entendeu? Com o Canadá, mais 40 mil, eu tô falando mil, é milhões, tá? 40 milhões. Não dá a China.